Recomendações ESG Odin. Se você gostar deste conteúdo, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber notificações, dê o like e compartilhe esta recomendação. Resumo da aula: o que são jogos? Material compilado para o curso Fundamentos e Práticas para a Construção de Jogos Digitais de Carta e de Tabuleiro, acessíveis para pessoas com deficiência, ministrado pelo professor Francisco Lima, UFPE, 2022. Numerosas são as tentativas de se definir o que é um jogo. Ainda mais numerosas são as definições de cada um dos tipos de jogos. Algumas definições são abrangentes ao ponto de incluírem a dança e o brincar na própria definição de jogo, ou afirmar que o jogo é também dança e brincadeira. Podemos observar esse imbricado de jogo, dança e brincadeira ao analisarmos uma das mais populares lutas marciais brasileiras e que é originária deste país, a capoeira. Esta luta marcial teve como raiz primeira a base de resistência contra o escravagismo e a opressão dos grandes e ricos colonizadores portugueses. A capoeira se define, pois, como uma luta contra os mais fortes e poderosos. Ela é luta e dança, mas não é só isso. As academias de capoeira tratam os lutadores dessa arte marcial como jogadores. Ao combaterem em uma roda de capoeira, portanto, esses lutadores estão jogando. Aos olhos de quem desconhece o rito e regras da capoeira, os jogadores estão não mais que dançando ao som do berimbau, do atabaque, do pandeiro e das palmas, no centro da roda. Com efeito, os jogadores de capoeira, ao iniciarem o jogo, por exemplo a capoeira do estilo conhecido como capoeira de Angola, se colocam ao pé do berimbau e ali esperam até que o berimbau chame. Sim, os jogadores só iniciam a luta, o jogo, em função do toque do berimbau e do ponto, música, que se está cantando. Assim, os jogadores, ali ao pé do berimbau, ouvem o iê, que é a chamada de atenção, ouvem a ladainha, no introito em que se passa uma mensagem ou conta-se uma história à roda, e cantam com os demais uma louvação. A louvação é o momento em que os jogadores, em coro, louvam uma entidade divina e pedem-lhe bênção e proteção para o jogo. Nesse momento, também se dá vivas ao mestre, aos visitantes, ao país e a quem mais se desejar. Daí, o berimbau anuncia o corrido, convidando e autorizando os jogadores que estão ao pé do berimbau a se cumprimentarem e iniciarem o jogo no centro da roda, sob as palmas e os cantos de todos. Não obstante a capoeira se desenvolva em forma de uma dança, uma jovial brincadeira ao som do berimbau, ela não deixa de ser igualmente uma arte marcial, que serve para a defesa, mas também pode matar. No trecho a seguir, retirado de O Cortiço, de Aloysio Azevedo, página 124, pode-se ver uma breve descrição da capoeira como luta, a luta que expressa a resistência e a indignação contra o opressor. Abre aspas. A vitória pendia para o lado do português. Os espectadores aclamavam-no já com entusiasmo. Mas, de súbito, o capoeira mergulhou, num relance, até as canelas do adversário e surgiu-lhe rente dos pés, grupado nele, rasgando-lhe o ventre com uma navalhada. Jerônimo soltou um mugido e caiu de borco, segurando os intestinos. Fecha aspas. O jogo como brincadeira pode facilmente ser exemplificado pelos jogos infantis como o da amarelinha, o pega-pega, etc. Mas o jogo, enquanto brincadeira, pode tomar ares bem mais adultos e com matizes de contornos bem limitados. Assim, fala-se também do jogo as preliminares de um ato sexual, ou ainda antes desse, o jogo da conquista entre os parceiros de um relacionamento. Não é à toa que as expressões "vamos dar uma brincadinha" e "vamos brincar" exprimem o convite para o ato sexual.
Em Macunaíma, de Mário de Andrade, podemos ler a seguinte passagem. Abre aspas. Brincaram. Depois de brincarem 3 feitas, correram mato fora fazendo festinhas um para o outro. Fecha aspas. Voltando ao jogo, enquanto uma definição mais ampla, vamos verificar que ele está intimamente imbricado com a cultura e, para alguns autores, E.G. Huizinga, Huizinga, o jogo precede a cultura. O fato é que existe uma variação tão grande das possibilidades de jogo que quase se pode afirmar que em tudo há jogo ou que tudo é jogo. Vejamos, por exemplo, o que diz Wolfgang Kramer, Wolfgang no artigo intitulado What is a Game? Abre aspas. Na língua alemã, um jogo é toda atividade que é executada apenas por prazer e sem propósito consciente. Nesta definição, toda atividade que traz prazer é um jogo. Por exemplo, as pessoas dançam, tocam instrumentos musicais, atuam em peças e brincam com bonecas e miniaturas de trens. Fecha aspas. Na esteira de que o jogo é mais que o lúdico, no sentido estrito desse, podemos dizer que o jogo perpassa a realidade com a fantasia ou imaginação, se fundindo com a primeira em uma realidade quase tão real quanto a realidade vivida fora do jogo. A imersão dos jogadores em um jogo transporta o jogador para uma dimensão que, durante o tempo de suspensão da realidade, é a própria realidade. Nas palavras de Lysokolenko, Lysokolenko, Koliada, Koliada, e Karpan, Karpan, no artigo Game and Philosophy of Jean Baudrillard, Baudrillard, Limits of Understanding. Abre aspas. O conceito de jogo está associado aos simulacros de diferentes ordens. Assim, em um simulacro de primeira ordem, uma falsificação, o jogo consiste no desejo de imitar a própria natureza através do jogo, na arquitetura, na moda e na arte. Ou seja, a essência do jogo em simulacros de primeira ordem visa jogar normas sociais, ideias, status e uma imitação. Aqui, o jogo pode ser entendido como uma espécie de espelho da realidade. Nos simulacros de segunda ordem, o processo do jogo é complicado pelo fato de que, dentro de seus limites, surge a realidade sem imagem. Não é mais possível encontrar diferenças. Aqui, o jogo se desenrola em uma cópia. Aqui, a relação entre o simulacro e as mudanças originais adquirem não o status de oposição, mas o status de analogia e reflexão. O próprio jogo, dentro desses limites, está na identidade, transformando-se, junto com o simulacro, na própria realidade. Assim, dentro desses limites, o jogo atua como parte da realidade, uma tentativa de distorcer a realidade, superando-a. Fecha aspas. No interstício entre a realidade e a realidade do jogo, ou na diferenciação desta com aquela, estão os regramentos que limitam as ações dos jogadores, com vista à previsão de resultados invariavelmente quantificáveis. Se na sociedade humana existem regras que igualmente limitam a ação ou a atuação de seus membros, não é possível controlar o resultado e prever a quantificação deste dentro das infinitas possibilidades. Disso decorre que o jogo, por mais que haja diferentes possibilidades de jogadas ou de diferentes resultados delas, ainda assim terá de haver uma finitude. A realidade imposta pelo jogo é, portanto, finita, limitada por regras que até podem ser alteradas, que, porém, uma vez o sendo, oferecem novos limites aos jogadores. Pode-se, por exemplo, alterar a regra do jogo de pega-pega, brincadeira em que um participante corre atrás de vários outros para, agora 3 participantes, correrem atrás dos demais, ganhando aquele que, entre os 3, mais pegar os outros jogadores. Sob essa nova regra,
nova realidade se constrói para o jogo e novo limite se impõe aos jogadores. Agora os jogadores não mais podem jogar sem a observação dessa nova realidade de jogo. É importante ressaltar que sempre haverá uma distinção entre a realidade da imersão do jogador no jogo e a realidade fática da vida exterior a este. O jogo, dadas novas tecnologias de realidade virtual, de realidade aumentativa, na inteligência artificial, poderá, em algum momento, dificultar sobremaneira a distinção entre a realidade do jogo e a realidade do jogador, por tornar-se uma linha tão tênue que muitos poderão não identificar qual é qual. E isso deve constituir uma preocupação real para os produtores de jogos, para os psicólogos, para o Estado. A aproximação da realidade com a fantasia dos jogos e a existência de regras que distinguem uma e outra foi anotada por Alexander Pfeiffer, P-F-E-I-F-F-E-R, em Approaching a Ludic Society, Summary of Key Findings and Definitions, ao afirmar que no jogo há, abre aspas, um conjunto mais rigoroso de regras, obstáculos colocados explicitamente, objetivos ou critérios vencedores, que podem ser alcançados de uma forma ou de outra, com um resultado, muitas vezes diferente, mas mensurável. Um mundo intencionalmente construído para permitir fingir estar envolvido em um determinado tópico. Uma barreira de entrada e saída reconhecível, que pode estar dentro da estrutura de um círculo mágico, separando claramente as consequências do mundo real. Fecha aspas. Ao entrarmos em um jogo, é necessário que conheçamos as regras, as leis que regem aquele jogo. Infringi-las resultará em sanção, perda, morte. As regras em um jogo definirão os papéis, as forças e fraquezas, as possibilidades de ação e tudo mais que os jogadores precisarão conhecer. De uma certa forma, são exatamente as regras que distinguirão os jogos de outros contínuos culturais. A dança, por exemplo, pode estear-se em ritos próprios, em técnicas próprias de seu mistério. Porém, nada disso constitui regras como as regras de um jogo. Na dança, são permitidas a criação artística e a quebra de paradigmas. No jogo, os participantes ficam engessados, limitados pelas regras. Essa limitação, contudo, não se traduz em restrição ao engajamento dos jogadores, que, sob as restrições das regras, podem criar situações, inclusive para driblarem aquelas mesmas regras. Exemplo disso é o que ocorre em jogos em que se permite o blefe. Por exemplo, no truco, jogo reconhecido por facultar o blefe, vence o jogo aquele que ganhar 2 das 3 jogadas mãos, o que se dará tendo cartas maiores ou mais fortes. Porém, mesmo não se tendo as cartas maiores que as do adversário, regra para que se ganhe o jogo, como dito, uma dupla pode trucar, fazer o truque, blefar, assim ganhando a trucada, embora tenha cartas mais fracas. Semelhantemente, pode-se quebrar a regra no jogo de pôquer, onde o blefe também é permitido. As regras e os limites impostos pelos jogos, portanto, antes de restringirem ou afastarem os jogadores, engajam-lhes. Suits, S-U-I-T-S, citado por John Arjoranta, J-O-N-N-E-A-R-J-O-R-A-N-T-A, no artigo How to Define Games and Why We Need to, explica que, abre aspas, jogar um jogo é engajar-se em uma atividade direcionada a produzir um estado de coisas específico, usando apenas meios permitidos, por regras específicas, onde os meios permitidos pelas regras são mais limitados em escopo do que seriam na ausência das regras, e onde a única razão para aceitar tal limitação é tornar possível tal realidade. Fecha aspas. Logo, o engajamento dos jogadores é quesito sine qua non para a existência do jogo, além, é claro, das regras que o regem. Podemos dizer, pois,
que só haverá jogo se houver regras. Fora delas, não haveria ambiente para se alcançar outros quesitos igualmente preciosos para o jogo. Por exemplo, a competição, a premiação ao vencedor e a própria existência de um vencedor. Nesse sentido, discorrem Queiroz et al. And Science as a Game, Conceptual Model and Application in Scientific Software. Abre aspas. Os jogos, de acordo com Joule, apresentam 6 características fundamentais. Um jogo é um sistema formal baseado em regras com um resultado variável e quantificável, onde diferentes resultados são atribuídos a diferentes valores. O jogador se esforça para influenciar o resultado, o jogador sente-se apegado ao resultado e as consequências da atividade são opcionais e negociáveis. Joule, 2005, página 36. A partir de tal definição, poderíamos estabelecer uma visão sistemática. Os jogadores se esforçam em um sistema baseado em regras de consequências opcionais para a vida real. As regras do sistema restringem seu esforço e determinam resultados, que são avaliados de acordo com as regras e influenciam os esforços dos futuros jogadores. Em consonância com Queiroz et al., Salem, S-A-L-E-N, e Zimmermann, Z-I-M-M-E-R-M-A-N, citados por Zagal, Z-A-G-A-L, e Deterding, D-E-T-E-R-D-I-N-G, em Definitions of Role-Playing Games, definem o jogo como um sistema e descrevem como esse sistema se dá. Abre aspas. Um jogo, X, é um sistema, Y, no qual os jogadores, Z1, se envolvem em um conflito artificial, Z2, definido por regras, Z3, que resulta em um resultado quantificável, Z4. Salem e Zimmermann, 2004. Fecha aspas. Uma característica importante ao se examinar a definição do que é jogo, além do que já vimos, a existência de regras, por exemplo, é a própria participação do jogador. Em um jogo, o jogador é sempre ativo na tomada de decisões, escolha de caminhos e modo de atuação. Assim é que, em certos jogos, o jogador é agressivo, parte para cima, arrisca-se, ousa. Em outros, ele é mais comedido, cauteloso, estratégico. Nos jogos em que há colaboração de duplas ou trios ou grupos de jogadores, pode-se como estratégia, por exemplo, arriscar um ou dois jogadores, deixá-los ou permitir que sejam mais agressivos, o que pode dar a impressão que os demais estão em modo passivo, o que não estão. Nos jogos, o jogador é agente do seu fazer, ainda que pela regra do jogo ele obedeça a ordens aleatórias de mandantes invisíveis ou desconhecidos. Assim, digamos, o jogador só pode mover-se ou agir de alguma forma, dependente do número que tira nos dados, da carta que tira de um baralho, etc. Nas palavras de Don Ross, D-O-N-R-O-S-S, em Game Theory, abre aspas, todas as situações em que pelo menos um agente só pode agir para maximizar sua utilidade, antecipando, seja conscientemente ou apenas implicitamente em seu comportamento, as respostas às suas ações por um ou mais agentes, são chamadas de jogo. Fecha aspas. Não obstante o desprendimento de energia por parte do jogador de sua ação, participação no jogo, essa energia não é capaz de transformar-se ou transformar algo em produto. O jogo é, por definição, então, improdutivo. Isso não significa que ao término de um jogo, ou de várias partidas de um jogo, não se tenha produzido conhecimento, por exemplo. Nos jogos tipo GBL, Game Based Learning, jogos baseados em aprendizagem, o jogador é estimulado a aprender como fazer algo, resolver uma dada situação, profissionalizar-se em uma dada atividade, etc. Logo, esse jogador está produzindo, porém o que ele concretiza não é um produto palpável como um par de sapatos que talvez ele tivesse produzido ao término de igual tempo e com igual ou menor gasto de energia. O jogo é, por excelência,
algo diverso ao que se tradicionalmente entende por trabalho. Ele é um lazer, uma brincadeira, algo para se fazer quando se tem o tempo para gastar em coisas improdutivas, sob regras que, ao mesmo tempo, lhe dão liberdade e lhe impõem limites. Coerente com esse entendimento, vejamos na literalidade o que Exposito diz ao definir o que é jogo no artigo A Short and Simple Definition of What a Video Game Is. Abre aspas. Roger Cailliau, C-A-I-L-L-O-I-S, inspirado em Johann Huizinga, fornece elementos para definir o que é um jogo, uma atividade ficcional, imprevisível e improdutiva, com regras, com limites de tempo e espaço, e sem obrigações. Ele também apresenta uma abordagem para classificar os jogos. Ele identifica especialmente duas orientações. Chama de PAIDA, P-A-I-D-A, e Ludus, L-U-D-O-S. Podemos entendê-las como liberdade e limites. Fecha aspas. Em suma, podemos definir o jogo como o ato de jogar, em que a substância se mistura com a ação, energia que se despende na construção de uma realidade diversa da vida real, porém que se pode confundir com esta. Para que haja jogo, é preciso que haja o jogador. Para que seja jogador, tem de se ser agente do jogo, improdutivo, porém que seja capaz de aprender e executar regras, submeter-se a elas, cooperar ou competir, dentro dos limites que elas impõem, com a liberdade que elas permitem. Corrobora o que vimos explanando sobre o que é jogo a definição oferecida por Horrutiner, Horruitiner, em What a Game Resembles, abre aspas. O jogo é um sistema de regras universalmente reconhecidas e aceitas. Aprender a jogar é fundamental para o desenvolvimento e a capacidade de compartilhar seu quadro de referências. E, nessa mesma toada, Juster, J-U-S-T-E-R, em seu artigo Aristotelian Gaming, resume o que, ao longo desta exposição, discorremos sobre o que é jogo. Abre aspas. Em seu nível mais básico, um jogo pode ser chamado de um conjunto de regras com as quais um jogador interage. A combinação e execução dessas regras compõem a jogabilidade. Fecha aspas. Sobre a questão da jogabilidade, trataremos em futuras aulas. Antes, porém, nas próximas aulas, consideraremos os tipos de jogos e o benefício deles quando empregados à educação em geral e à aprendizagem mais especificamente. Discutiremos também o risco que os jogos podem trazer aos jogadores quando as regras da ludicidade e do brincar dos jogos são menosprezadas ou estão ausentes nos limites que definem dado jogo, como vimos ocorrer no desafio, jogo que ficou conhecido como Baleia Azul. A respeito disso, já alertava Gomes, citado por Tavares e Borella em Barros, Costa e Gomes, dificuldades de aprendizagem de crianças com TDAH nas séries iniciais do ensino fundamental, abre aspas. A ludicidade é uma possibilidade e uma capacidade de se brincar com a realidade, ressignificando o mundo. Como expressão de significados que tem o brincar como referência, o lúdico representa uma oportunidade de reorganizar a vivência e reelaborar valores, os quais se comprometem com um determinado projeto de sociedade. Pode contribuir, por um lado, com a alienação das pessoas, reforçando estereótipos, instigando discriminações, incitando a evasão da realidade, estimulando a passividade, o conformismo e o consumismo. Por outro, o lúdico pode colaborar com a emancipação dos sujeitos por meio do diálogo, da reflexão crítica, da construção coletiva e da contestação e resistência à ordem social injusta e excludente que impera em nossa realidade. Gomes, 2004, apoio de Tavares, Borella, 2019, página 110. Fecha aspas. Você gostou desta recomendação? Inscreva-se em nosso canal e aperte o sininho das notificações para receber mais de nosso conteúdo. Narrado por Juan Carlos. Edição de áudio e vídeo por Juan Carlos.
Música: Mestre João Pequeno, ladainha Abolição da Escravatura. Todo o material recomendado aqui serve apenas para fins educacionais. Nosso objetivo é fornecer acesso aos materiais educativos e inclusivos de excelência que encontramos, o seu incluído. Se você detém os direitos autorais de qualquer vídeo ou artigo citado aqui, ou acha que eles não deveriam estar disponíveis em nosso canal, informe-nos e os removeremos imediatamente. Em um campo de mato rasteiro com árvores frondosas ao redor, há 7 homens de peitos nus e calças brancas. 5 deles estão de pé batendo palmas. No centro, picharolê, um jovem moreno de cabelos pretos encaracolados, salta fazendo parafuso. O tronco, levemente inclinado para trás, braços abertos, perna esquerda semiflexionada para o alto e perna direita em diagonal ao solo, rente ao tórax de Francisco, um rapaz branco, de cabelos pretos e curtos, que faz resistência numa esquiva, com o dorso jogado para trás, cabeça recuada, braço direito flexionado à frente do rosto, mão esquerda rente ao chão e joelhos flexionados em ângulo reto. Isabel, o quanto custa a liberdade.